Irmãos, hoje nós iremos falar sobre edificar o altar. Eu estava esses dias refletindo, estudando o capítulo de Gênesis mais uma vez. Eu iniciei mais um estudo no capítulo de Gênesis e eu estava refletindo sobre a vida de Abraão. Eu estava buscando algumas coisas na caminhada de Abraão que fez com que o próprio Deus derramasse, multiplicasse, abençoasse toda a tua parentela, todos os seus filhos, a sua família, em que tudo veio para diante daquilo que Deus havia prometido para teu servo Abraão. E aí eu me peguei na caminhada dele com Deus, e nessa caminhada Abraão edifica 4 altares. Como assim, pastor? Diante desta caminhada de Abraão, por 4 vezes ele para tudo o que ele está fazendo e edifica um altar de adoração ao próprio Deus. Abraão era um homem de excelência com Deus, um homem que teve seus erros, mas também teve os seus acertos. Um homem que às vezes, assim como nós, temos em determinados momentos, passando por determinadas situações, somos falhos, somos fracos, mas ainda assim, o próprio Deus é presente na nossa vida. Nós vemos aqui que o altar para Abraão representava a adoração, representava a consagração. O altar para Abraão representava o sacrifício, a obediência, a oferta. E diante disso, de uma maneira bem rápida e bem sucinta, eu quero compartilhar com você os 4 momentos e os 4 lugares onde Abraão edificou um altar. O primeiro altar edificado para Abraão foi em Siquém. Gênesis capítulo 12, versículos 6 ao 7. Gênesis 12, capítulo 6 ao 7. Irmãos, não repara não, mas nós vamos organizando aqui, viu? Ô João Pedro, será que o eco não é porque o som está nas caixas e a igreja... Eu estou escutando um eco. Eles não? Beleza. Então tá então, né? Então vamos que vamos. Primeiro altar, Siquém. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7 assim: E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Com os olhos fechados, com a mão no coração, Deus, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença, buscando a tua face, buscando o teu Espírito, que o teu entendimento venha sobre a nossa vida, para que o teu nome seja glorificado neste momento. Que neste exato momento, os teus anjos, o teu Espírito Santo esteja à nossa frente. Tome a minha vida, toma a minha boca, para que não saia daqui nenhuma palavra diante do meu coração, ou diante do meu entendimento, mas diante da tua presença e da tua vontade para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Você que crê, diga amém, diga glória a Deus, aplaude o nome do Senhor. Aqui, nesta passagem, é a primeira vez que Abraão vê a Deus. Porque vale lembrar que no versículo 1, Abraão ouviu a voz de Deus. Quando Deus vira para Abraão e diz assim: saia dessa terra, do meio da tua parentela, e vá para a terra para onde eu te mostrarei. Ali Deus falou com Abraão. E quando aqui no versículo 6, versículo 7, onde Abraão edifica um altar, a Bíblia é clara em dizer que Deus apareceu para Abraão. O que
nos faz aqui ter um entendimento e buscar uma reflexão de como Deus tem aparecido para você, como Deus tem se mostrado para você. Sabe por quê, igreja? Quantos momentos difíceis a gente já enfrentou, quantas situações adversas, quantos momentos que você imaginava assim, agora não tem mais jeito, e na hora que você menos esperava, apareceu alguém, aconteceu alguma coisa, e o poder de Deus foi manifestado naquele momento. Sabe, irmãos, nós, como servos de Deus, precisamos entender que às vezes muitas pessoas buscam a face de Deus, muitas pessoas às vezes querem ver a própria face de Deus, o próprio rosto, mas às vezes Deus está do teu lado, e como Ele caminhava com aquelas pessoas na beira do mar, e aquelas pessoas não reconheceram. Às vezes você está buscando uma aparência de Deus, num momento em que às vezes o próprio Deus está ao teu lado, e você mesmo não consegue enxergá-lo, e você mesmo não consegue ouvi-lo, ou você mesmo não consegue senti-lo. Sabe, igreja, muitas pessoas esperam literalmente ver a própria face de Deus, ficam tão preocupados com isso, fica tão atordoado com isso, de esquece, e que se acaba se esquecendo de observar quantas vezes Deus estava do teu próprio lado, quantas vezes Deus entrou na batalha, quantas vezes Deus estava na sua própria peleja, mas você, desatento, não percebeu, porque estava focado às vezes em outras coisas, ou esperando até mesmo ver a própria face de Deus. Igreja, a Bíblia diz que quando Abraão ouve a voz de Deus, ele vai e obedece. Mas quando ele vê o Senhor, igreja, isso é forte, hein? Abraão, quando ele ouve a voz de Deus, ele obedece. Mas quando ele vê o Senhor, ele edifica um altar e o adora. Quantas vezes Deus se manifestou na tua vida e você não o adorou, e você não agradeceu, e você não edificou ali. Ah, pastor, mas posso edificar um altar? Não, o altar do Senhor está aqui, nós estamos sobre ele. Isso aqui é terra santa, isso aqui é o espaço do Senhor, e você às vezes tem colocado, tem vivido, ou tem até mesmo proporcionado coisas em outros lugares, mas menos no altar do Senhor. Isso nos entristece muito, isso deixa a gente muito triste, porque quando a gente olha para Abraão, a gente vê um homem que prosperou em tudo, a gente vê um homem que Deus multiplicou a sua semente. Mas aí a gente entende assim, quando ele ouve a voz de Deus, ele obedece. Mas quando ele vê as mãos de Deus sobre a própria vida dele, ele o adora. Irmãos, eu nunca esqueci o dia em que o Senhor apareceu na minha vida. Nossa, pastor Marcelo, o senhor viu a face de Deus? Não, mas eu vi o agir dele sobrenatural sobre a minha vida. No dia em que eu fiz aquela oração, uma simples oração, no dia em que eu me prostrei diante do Senhor e disse a Ele: Pai, se o Senhor for o Deus que a minha sogra e a minha esposa falam, devolve a vida dessa menina que eu te entrego a mim. No outro dia, a menina estava sob perigo, estava fora de perigo. Um acidente que eu tinha causado, por irresponsabilidade minha. Naquele dia, eu vi a face de Deus sobre a minha vida. Eu nunca mais esqueço daquele dia. Isso foi em outubro de 2008.
nunca mais saiu da minha memória, porque por mais que muitas vezes Deus já teria se revelado a mim, naquele dia eu vi o próprio Deus sobre a minha vida. Igreja, é tempo de edificar o altar. É tempo de nos lembrar de quantas vezes a mão de Deus já esteve estendida sobre as nossas vidas. Segundo altar. A segunda vez que Abraão edifica um altar foi em Betel. Gênesis capítulo 12, versículo 8. O próximo versículo. Diz a Bíblia: e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a tua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Betel ficava localizado a 32 quilômetros de Siquém. Quando Abraão ele vai por aquele lugar, a Bíblia diz que ele edifica um altar e adora. Diz a palavra que Abraão, quando naquele momento ali que ele chega em Betel, ele descobre, ele entende. Abraão identifica que faz parte da cronologia de Sete, da família de Sete, que era filho de Adão e Eva. Abraão ali identifica ser um membro da família de Sete. Então ele edifica novamente um altar e adora o nome do Senhor. Sabe o que o Espírito Santo revela no meu coração neste momento? Será que você se lembra quando Jesus se manifestou na tua vida? Será que você se lembra no momento em que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Será que você ainda se lembra naquele momento onde você desceu as águas do batismo, onde se levantou uma nova criatura, onde algo novo Deus fez na sua vida e você se torna ali um filho amado de Deus? Será que isso vem à tua memória? Porque quando você sabe quem você é, quando você identifica qual é sua verdadeira identidade, irmãos, a identidade da igreja é ser filha do Deus Altíssimo. A identidade da igreja é ter o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Quando eu e você identifica isso, quando eu e você aprende isso, quando eu e você entende que o Senhor Jesus Cristo é o único Senhor da nossa vida, é momento de edificação, é momento de nós ali levantar um altar de adoração, nos render diante de Deus, porque quando eu entendo a representatividade que existe, onde eu sou filho de Deus, ô igreja, nada mais pode nos abalar. Sabe, irmãos, eu quero declarar algo sobre a tua vida hoje. Se você ainda não entendeu, preste muita atenção. Você é filho, você é filha do Deus Altíssimo. Entenda isso de uma vez por todas, porque aquele que te chamou, aquele que te escolheu, é fiel para te sustentar e te levar para onde Ele preparou tudo para você. Receba essa palavra sobre a tua vida, receba esse entendimento, porque quando eu reconheço em Jesus que Ele é o Senhor da minha vida, é momento de eu adorar, é momento de eu sempre trazer à memória todo o seu sacrifício de cruz por mim, é momento de eu me colocar diante da tua presença, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu confiei a minha vida, e eu sei em quem eu entreguei tudo da minha vida. O terceiro altar que Abraão levanta foi em Hebrom. Gênesis capítulo 13, versículo 14 ao 18, diz assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele,
Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti, a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorra esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. E Abraão mudou as suas tendas, e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, e que estão juntos a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Irmãos, Deus reafirma a sua promessa com Abraão. Neste momento, Deus reafirma a sua aliança com ele. O que nós, infelizmente, temos o péssimo hábito, temos algo que às vezes nem mesmo sabemos, é que muitos de nós duvidamos das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Muitos de nós não acreditamos nas promessas que Deus realizou para cada um de nós. Sabe, igreja, muitas pessoas se perdem pelo caminho, não porque não acreditam na promessa. Muitas pessoas se perdem pelo caminho porque não esperam o cumprimento da promessa. Entenda isso. Pessoas não se fazem vitoriosas, pessoas não se fazem vencedoras, não porque as promessas de Deus estão em vão. As pessoas caem, as pessoas desanimam, as pessoas cansam, sabe, pelo entendimento que tem, que não espera a promessa de Deus acontecer, porque acha que tudo tem que ser no nosso tempo, tudo tem que ser diante da nossa vontade, e esquece que o nosso Pai, o Deus Altíssimo, é que sabe a hora, o momento para entregar cada promessa na nossa vida. Irmãos, a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Nós temos que trazer esse entendimento, porque às vezes muitas pessoas dizem a nós assim: ah, mas eu esperei em Deus. Poxa, quantas vezes eu adorei, quantas vezes eu busquei em nada. Mas espera que as coisas aconteçam dentro do seu próprio tempo, e esquece que tudo é determinado no tempo de Deus. A palavra de Deus diz isso. Existe um tempo determinado para todas as coisas, e aí a gente quer que seja o nosso tempo, e a promessa de Deus vai cumprir no momento de Deus. Igreja, a Bíblia, se você não sabe disso, tem mais de 16.000 promessas diretas ou indiretas de Deus. Porque se Ele não mandou, ou se Ele não falou a promessa, as que Ele não falou, Ele mandou alguém dizer. Isso quer dizer que a promessa de Deus há de ser cumprida, cada uma delas sobre as nossas vidas, seja ditas pela própria boca de Deus, ou seja ditas pelos servos de Deus, a promessa de Deus há de se cumprir, cada uma delas sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, porque Ele não é homem e nem filho do homem para que minta ou para que se arrependa. Se você tem promessa de Deus sobre a tua vida, bate palma e glorifica o Senhor, dá um glória a Deus, dá um aleluia, porque no tempo de Deus elas se cumprirão na tua vida. Aleluia. Quarto e último, o quarto altar que o Senhor, que Abraão edificou, foi em Moriá. Gênesis capítulo 22, versículo 9 ao versículo 18. Gênesis 22, versículo 9 ao 18.
E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho. E deitou-se sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para amolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre este moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e o olhou, e eis que um carneiro estava detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. E chamou a Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Da onde diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor brandou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras de te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, e a tua descendência serão bendita todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Igreja, neste altar a gente vê um lugar onde foi dada uma das maiores provas de entrega na vida de um homem. O lugar onde a gente vê um lugar de sacrifício. O lugar onde vê o lugar de entrega, de adoração, de obediência. Você que é pai como eu entende o que seria você amarrar o seu próprio filho para colocar em sacrifício, em oferta de obediência a Deus. Mas o que eu e você precisa entender nesta noite, igreja, é que eu acredito que depois desse ato que o Senhor proveu, depois desta obediência cumprida de Abraão, onde Deus proveu o cordeiro, onde Deus proveu o sacrifício, igreja, eu acredito que Abraão, todas as vezes que olhava para o monte de Moriá, Abraão, todas as vezes em que os seus olhos passavam por aquele monte, ele se lembrava: o Senhor proveu. Todas as vezes que ele entregava o seu sacrifício, todas as vezes que ele entregava o seu dízimo, a sua oferta no altar, igreja, Abraão olhava para aquele monte e lembrava que Deus é Jeová Jiré, o Deus provedor. Sabe, igreja, muitas vezes nós nos preocupamos com o direcionamento que está seguindo a nossa vida. Muitas vezes nós ficamos aflitos, nervosos, preocupados para o caminho, para o sentido que está tomando. Mas eu quero declarar sobre a tua vida: Deus é Jeová Jiré. Deus é Jeová Jiré sobre a tua vida. Deus é o Deus provedor, e não importa o que esteja acontecendo, quando você realmente entregar, quando você realmente entender, quando você realmente colocar Ele como centro da tua adoração, quando você entender que Deus é o Todo-Poderoso, é o Altíssimo, aquele que te abençoa, aquele que multiplica as suas sementes, aquele que te dá, aquele que te entrega, aquele que provê, igreja, Deus tem grandes coisas sobre a tua vida. Não existe crise, não existe pandemia, não existe desespero. Deus é Jeová Jiré, o Deus provedor sobre a tua vida. Receba essa palavra no teu coração, igreja.
Sabe de uma coisa? Quando você consagra o seu dízimo, quando você consagra a tua oferta, você está colocando ali o seu sacrifício. Porque hoje não é necessário mais a gente fazer um sacrifício matando um animal. Assim como o anjo, Deus providenciou o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Porque o sacrifício seria o derramamento de sangue. Sangue inocente teria que ser derramado para que o sacrifício chegasse diante de Deus. Assim foi com Adão e Eva diante do paraíso. Assim foi com Abraão diante de Isaac no Monte Moriá. E assim foi com Jesus na cruz do Calvário. Jesus é o próprio sacrifício. Por isso, para nós hoje, quando consagramos o nosso dízimo como a nossa oferta, às vezes como um sacrifício, às vezes como algo difícil, porque às vezes nós entendemos que pode ter situações complicadas onde a pessoa pensa assim: meu Deus, mas se eu entregar e consagrar o meu dízimo, vai faltar. Se eu consagrar aqui o meu dízimo, ai meu Deus, não vai dar para pagar as minhas contas. Mas eu declaro em nome de Jesus: Deus é Jeová Jiré, Deus é o Deus provedor. E sabe que quando você entrega o teu coração, quando você realmente coloca a tua vida diante dele, ouve a tua voz e obedece, a provisão de Deus vem sobre a tua vida. Sabe, igreja, às vezes, pense comigo, quantas vezes o Senhor estendeu as suas mãos sobre a tua vida. E a pergunta que eu te faço neste momento é: o que tem sido o teu altar de adoração? Como você tem adorado ao Senhor? Como você tem se prostrado diante de Deus? Será que você não consegue reconhecer as vezes que o Senhor estendeu a sua mão para ti? Será que você não consegue reconhecer, lembrar do momento em que você recebeu o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador, tendo entendimento que você reconhece a sua descendência em Cristo, que você reconhece ser o Filho de Deus Altíssimo? Será que você ainda não entendeu que Deus já te entregou uma promessa, onde a tua bênção seria multiplicada, onde a tua semente seria espalhada por toda a terra, e que Ele te daria a terra que Ele te prometeu? Será que eu e você ainda não entendeu a esperança que Ele há de prover sobre cada situação, sobre cada momento na sua vida? Ô igreja, o Senhor sempre se manifestou sobre a tua vida, o Senhor sempre cuidou de ti. Se você neste momento agora goza de plena saúde, se você nesse momento agora não foi infectado por vírus nenhum, se você neste momento agora está aí sentado, gozando do máximo de saúde, as mãos de Deus estão estendidas sobre a tua vida, e você tem que levantar um altar, você tem que invocar o nome do Senhor, você tem que glorificar o nome dEle, porque Ele está sendo contigo. Porque às vezes Deus tem cuidado, Deus tem te livrado, Deus tem te guardado, mas você está despercebido demais, você está preocupado demais e não está conseguindo ver as mãos de Deus sobre a tua vida. Todos esses lugares, Abraão edificou um altar. Que você nessa noite possa invocar o nome do Senhor, que você nessa noite possa pedir a proteção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, que você possa suplicar ao Deus Altíssimo, que você neste momento de pandemia possa recorrer ao Deus Senhor dos Senhores. Ô igreja, para quem você tem que recorrer? Aonde está a tua esperança?
Para quem você tem buscado o direcionamento da tua vida? O Senhor está aqui nesta noite para te abençoar e derramar sobre ti todas as promessas que Ele te prometeu, em nome de Jesus.